Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Portal de Bits, o podcast das pessoas antenadas nas tecnologias. O meu nome é Michele Moraes e aqui o futuro sussurra aos ouvidos dos ousados, revelando segredos àqueles que têm a coragem de pegar a chave e entrar no portal do conhecimento. Então eu convido você, gire sua chave, que vamos juntos entrar no Portal de Bits. E para falar sobre direito e inteligência artificial, o nosso convidado de hoje é o professor e advogado criminalista, Dr. Alessio Collioni. Alessio, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Eu estou muito feliz que você está aqui com a gente hoje. Obrigado, Michele. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Delvan, que está aqui nos bastidores. Boa tarde a toda a nossa audiência aí, né? É um prazer para mim estar aqui hoje, participando do podcast, que nós já conversamos há algum tempo sobre, e espero que eu possa, de alguma forma, contribuir para essas pessoas que resolverem virar a chave do conhecimento. Né? Professor e doutor Alessio, a gente tem aqui, no início do nosso podcast, a entrega da chave, que é um quadro que a gente faz uma analogia assim, porque toda chave abre portas. Eu não acredito que ninguém passe em uma porta e ele não seja modificado, né? Quando a gente ingressa em uma porta, a gente ganha mais conhecimento. A gente pode se frustrar, mas a frustração, a gente ganha também algo com isso, né? Aprende bastante. E aí, a gente tem aqui na logomarca a chave. Nós utilizamos sempre a chave e eu quero saber se você trouxe a sua chave. Claro. Eu trouxe a minha chave, mas é uma chave diferente hoje, né? Sim. Eu pensei, bom, já que estamos no Portal de Bits e vamos falar sobre tecnologia, nada melhor do que a chave digital, né? Afinal, nós estamos falando de tecnologia. Então, essa é a chave que pode trancar ou abrir algum tipo de conhecimento, principalmente no mundo do direito. Né? Verdade. Proteger os dados também, Perfeito. né? Principalmente nessa época de ameaças digitais, né? Sim. Então é necessário essa criptografia. É importante, né? Até no mundo do jurídico, né? Nós usamos muito essa criptografia até para acessar os sites dos tribunais que nós podemos peticionar, tramitar processos, enfim. Então, o advogado hoje não consegue fazer nada sem essa chave digital. E ela legal. representa, para mim, não só a chave digital, mas também uma mudada de vida, né? Que era um servidor público e aí virei advogado e essa foi a primeira chave da nova vida enquanto advogado. Você vai dar essa chave pra gente? Sim, perfeito. Vou deixar a chave com vocês. Então eu vou pegar o nosso compartimento. Esse compartimento aqui já está ficando cheio de chaves, né? Tem livro, tem chave Pix, tem chave de brinquedo, tem peça de xadrez, né? Pix é uma boa ideia, né? É Pix, uma boa devia ideia. ter pensado nisso. Pois é, foi um filósofo que veio aqui e trouxe a chave Pix dele. Foi muito engraçado esse episódio. Cada chave, doutor Alessio, vai representar a sua presença aqui. E aí eu vou pedir que você coloque sua chave. Perfeito. Marcando assim a sua presença. Ela traga mais conhecimento para alguém. Obrigada. Muito, muito bom. E aí eu quero começar a falar sobre a sua relação com as tecnologias, né? Eu percebo pelo seu Instagram que você é altamente tecnológico. E eu percebo também que você usa as suas redes sociais como uma extensão da sala de aula. Porque no momento que você divulga um conteúdo, você passa um conhecimento, você está educando. Então, eu vejo o seu Instagram como uma sala de aula. Então, eu aprendo. Todo dia eu entro lá. Não sou da área do direito, mas me ajuda bastante a entender muitos conceitos. E o que eu acho mais incrível é que você responde caixinha de pergunta. E ali é uma sala de aula. É a pergunta do aluno. Isso. E você, como um jurista que entende desse assunto, que tem autoridade para falar, você responde. Queria ouvir de você sobre essa sua rede social. Posso só fazer uma entrada? Porque assim, você me falando sobre essa questão da tecnologia, ela me remete a uma questão de infância, sabe? Meu pai, ele era gerente de tecnologia de um banco, que nem existe mais, mas enfim. E ele trabalhava na TI desse banco. E quando eu era criança, minha função era tarde incomodar meu pai no serviço, obviamente, e eu ficava jogando Prince of Persia no computador do banco, né? Ele não vai mais perder o emprego, tá tudo bem. E é engraçado, porque desde aquela época não era todo mundo que tinha acesso ao computador. Eram poucas pessoas. Eu tô falando isso da década de 90, finalzinho, né? Sim. Comecinho dos anos 2000. E essa entrada de jogar Prince of Persia sempre fez eu gostar muito de usar o computador, mesmo sem saber o que eu estava fazendo. Né? E depois disso, meu irmão trabalha com tecnologia, então a minha família inteira sempre trabalhou com tecnologia no seu devido tempo. E trazer a tecnologia para dentro do direito hoje me traz um prazer e uma memória afetiva, né? De lembrar de quem for a minha família todo esse tempo. Então, assim, é muito gratificante poder usar, por exemplo, as redes sociais, vamos usar essa tecnologia de comunicação, para poder passar algum tipo de informação.
E eu recebo bronca todo dia do pessoal da mídia que me ajuda, porque eles querem que eu faça mais propagandas e chamarize. E eu só quero passar conteúdo informativo. Então, assim, a gente tem essa briga. Mas eu uso para isso, eu acho que essa é a função do professor, do educador, de estar o tempo inteiro com os seus próximos, os seus alunos, trazendo informações novas, né? O que não dá para trazer em sala de aula, às vezes ali no Instagram, às vezes numa conversa, eu acho isso muito importante. Que bacana, que história bacana, né? E eu vi que Delvan, quando você falou do jogo, ele, fez assim, porque gostou. Ele com certeza jogava, né? Remeteu aí a várias lembranças também. E eu percebi que o seu Instagram é muito movimentado, assim. Eu que trabalho também com as redes sociais, a gente fica nessa. Nossa, como ele tem curtidas. Nossa, como ele tem comentários. E o comentário, a maioria era assim, saudade desse professor. Show de argumentação e empatia. E muitas pessoas, assim, com saudade de quando você estava em sala de aula, porque eu vejo que é um professor bem que tem uma expansão espacial, né? Você anda pela sala, não é aquele professor que tem aquela voz abajur, que é entediante, né? Então, é um professor, assim, bem marcante. E isso me chamou bastante a atenção. Eu tenho um problema, eu estou controlando a minha voz aqui hoje, porque né, eu sei que incomoda, mas eu tenho um problema de falar muito alto. E eu sou muito expressivo. Até por isso que eu gosto muito de fazer tribunal do júri, né? Que é um momento que a gente tem essa oportunidade. Sim. E ali em sala de aula eu acho que eu me empolgo, né? Com tudo que está acontecendo, porque eu tenho realmente prazer naquilo, em lecionar. E aí eu acho que eu acabo exagerando um pouco na voz, eu me movimento, eu imito, enfim, eu faço tudo isso um pouco, né? Alguns alunos mais antigos me chamam de meu malvado favorito, porque eu finjo que sou ruim, mas na verdade eu sou um amor bonzinho, eles falam isso, né? Eu forço, mas chega no final do semestre eu abraço todo mundo, então eles têm essa brincadeira. E eu fico muito feliz, eles são muito simpáticos em falar que eu faço falta, né? A gente fica muito feliz em saber que toca o coração ou passa na trajetória de vida de alguém dessa forma. Isso eu acho que vale mais do que o salário de professor, que nós sabemos que precisava de um reajuste aí, né? Mas vamos deixar isso para outro momento. Precisa bastante, sim. Já vamos fazer um novo episódio, viu, Delvan, sobre essa temática. E também quando você fala em salário, né? O salário de... Eu vejo alguns editais até para advogado de 1.000 e pouco. Eu fico horrorizada, assim. É um absurdo. Gente, ler tanto é catatal de calhamaços de processos e de livros para se chegar até lá. Nós tivemos, especialmente ano passado, alguns editais que foram terríveis, né? Editais de R$ 1.500 para o advogado trabalhar 40 horas. Recebe menos que o professor. Tem livros que é R$420, né? Que o pessoal tem que comprar. 700 e pouco, e eu fiquei assim, será que eu compro? Será que não? Não tem como. E, assim, isso decorre ao fato de que o mundo do concurso público está muito inflacionado. O mundo do direito está muito inflacionado. A gente tem, acho que em Cuiabá são 6 ou 7 faculdades de direito só em Cuiabá. Da onde eu vim antes de Cuiabá, que é Cáceres, tinham 2 faculdades. Então, assim, eu tenho muita gente formando em direito. E aí acaba acontecendo que, se eu tenho uma demanda muito alta, uma procura muito alta, acaba fazendo esse tipo de situação. Sem contar que a profissão do advogado ela é meio desvalorizada hoje em dia, né? Nessas questões de respeito ao colega advogado, enfim, a gente... Essa semana, várias notícias saíram aí nas mídias com ataques a advogados. Então, assim, eu acho que tudo isso influencia para um salário ridículo desse. Porque uma pessoa que recebe hoje, principalmente o advogado, R$ 1.500, porque a gente é obrigado a usar terno, eu não uso porque eu gosto, né? Tendo que usar terno, camisa, sapato, eu não consigo comprar a vestimenta. Verdade. Então, não é, e é bastante caro, né? É bem caro. Sim. Livro, estudo, computador, token que vence, né? A chave que vence, enfim, é muito difícil, né? E ainda tem a questão do salão, né? Porque tem que manter o cabelo, né? Pois alguém tem que arrumar a barba, né? Pois essa barba é estilosa demais, viu? Eu adoro sua barba. Eu acho, assim, te dá uma autenticidade demais. Mas a gente vai falar da barba também, viu? Perfeito. Eu quero só complementar dizendo assim que ser advogado tem que ser muito corajoso, não é? Tem. Assim... Tem. E ninguém entra no direito sem ter coragem. E tem que ser um pouco desaforado. E acreditar também em si. Por exemplo, você vai defender alguém, ou acusar, né? E você tem que acreditar naquilo, na sua convicção. E tem que ter aquela certeza. Eu fico assim, impressionada. Né? Você não fica nervoso na hora do tribunal? Como é que funciona isso? Sempre. Fazer um tribunal do júri é algo que traz um gelo na barriga, uma sensação de ansiedade imensa. Eu acho que é saber trabalhar com ansiedade. Sim. Saber trabalhar com nervosismo, né? É o primeiro passo.
Mas a advocacia, já tinha um advogado, e os colegas advogados que forem me ouvir, né, em casa, vão falar assim, nossa, de novo essa frase, mas eu gosto muito dela. Para mim vai ser algo novo, né? Não é da nossa área, então... Pensei dessa forma. Sim. E tinha um advogado chamado Sobral Pinto, que ele falava que a advocacia não é profissão para covardes. E de fato não, por vários motivos. Não é porque o advogado é ousado apenas, tem que ser, enfim, mas é porque imagina que na advocacia eu estou ali representando uma pessoa. Eu não falo com a minha voz. Na verdade, eu sou porta-voz do direito de alguém. E como que eu vou me calar se o direito não é meu? Eu acho que isso é muito importante na advocacia. E é isso que os advogados, em geral, entendem ou precisam entender, no sentido de que se o direito não é meu, eu não posso me calar. Ah, mas, poxa, eu vou ficar meio ruim com o juiz, com o promotor. Infelizmente, eu estou fazendo uma defesa de um direito. É claro que eu não vou sair gritando, né, fazendo coisas horríveis, digamos assim. Sim. Mas a gente tem a necessidade de, no exercício da profissão, ter uma voz mais ativa, ser imperativo. E aí eu sempre brinco que, às vezes, a gente é imperativo mesmo não tendo certeza do que está falando, porque também a forma como eu me posiciono vai fazer toda a diferença. Verdade. Né? Então, eu acho que isso tem muito a ver com a profissão da advocacia. E, principalmente, a advocacia criminal que eu trabalho. Tinha um grande professor, né, na época da faculdade, o professor Reinero, e ele tinha esse costume de falar que, na advocacia criminal, nós tínhamos, na verdade, um verdadeiro sacerdócio. Né? Porque família do preso, é o preso, é a esposa, é a mãe, é o filho, é aquela situação econômica, social, todo aquele problema de dentro de uma unidade prisional que é terrível, que é um buraco para jogar, como diria... É um repositório de pessoas, né? É um moinho, né? Pois é. Eu gosto dessa expressão. E ele falava, deve falar até hoje, faz muito tempo que eu não tenho contato com ele, mas tenho certeza que sim, de que a advocacia criminal é um sacerdócio, porque ela realmente exige que o advogado doe muito da sua vida e do seu tempo para aquelas causas e aquelas pessoas, né? E isso é uma coisa que sempre me motivou na advocacia. Eu, às vezes, tenho problemas em casa com a esposa, né? De falar assim, poxa, mas hoje, sábado à noite, você vai sair para cuidar de um problema desse? Infelizmente, sim. Eu preciso, às vezes, no sábado à noite, domingo à noite, madrugada, não importa o dia, tá lá na delegacia, tá resolvendo um problema. Então, a advocacia criminal tem muito disso. E eu não tenho opção, né? Essa é a minha profissão. É uma profissão lindíssima. Obrigado. E aí a gente vai entrar no nosso tema, que é a inteligência artificial. Ótimo. Eu vejo que o advogado não vai ser substituído pela inteligência artificial, porque a inteligência artificial não tem emoção. Essa emoção que você acabou de passar. Você usa a inteligência artificial no seu cotidiano para alguma tarefa específica? Muito, muito. Primeiro, eu penso da seguinte maneira. A inteligência artificial não vai substituir o advogado. Mas os advogados que sabem trabalhar com inteligência artificial vão substituir os outros. Incrível essa sua percepção. Eu penso dessa forma. Porque o lado humano, a inteligência artificial não é capaz de recriar. O melhor prompt não vai ser possível de fazer isso. Mas ela me poupa muito tempo, ela me poupa muita preparação, ela me poupa muita vida, digamos assim, para estar ali. E o advogado hoje, que não sabe se posicionar com a inteligência artificial, vai ficar no passado. Ela é questão de presente, já não é mais futuro, né? Como algumas pessoas falam. É presente da advocacia. Perfeito, perfeita colocação. Já é presente mesmo. Então, o advogado hoje ele precisa estar antenado em tecnologias emergentes, contemporâneas, para poder se adaptar ao que está esse fenômeno, né? Essa avalanche. Sim, vamos pegar de exemplo o chat, o mais famoso, né? A mais famosa das inteligências artificiais, porque não se resume a isso, viu? Você aí em casa não se resume a isso, mas vamos pegar exemplo o chat GPT. Então, saber trabalhar e criar os prompts, né? Organizar o chat ali, vamos colocar a palavra organizar, para que ele te produza alguma tarefa, talvez seja a parte mais difícil para a gente no direito, porque nunca trabalhou com programação. Talvez seja isso a parte mais difícil. Mas vale a pena o investimento, porque, veja, em alguns processos, não vou citar nomes nem nada, mas em alguns processos nós trabalhamos com perícias que são feitas judiciais, e esses peritos, por exemplo, eles realizam com base em algumas técnicas diversas, às vezes um cálculo, às vezes algum sistema, enfim, para poder identificar, olha, a velocidade do veículo num acidente. Pode ser feita uma perícia para isso. Sim. Os elementos que são utilizados na perícia, eu consigo contrapor no chat, depois que ele está, né, com o prompt correto, eu consigo contrapor no chat para ver o erro do perito.
Isso na advocacia é imenso, porque eu vou para audiência para falar com o perito, explicando para ele, olha, mas aqui o senhor não fez a técnica correta, ou aqui o senhor fez um erro, ou aqui isso. Isso abre o processo de uma forma que eu teria que contratar várias pessoas para me ajudar com isso. E hoje eu consigo fazer isso na audiência basicamente sozinho por conta do chat. Economia de tempo, dinheiro, né? Sim. E boa vontade. Eu vou trazer esse seu exemplo para a minha área, que é a área da docência, né? Se a gente for corrigir tipo uma redação de acordo com as normas do Enem, né? São 4 técnicazinhas que o estudante tem que seguir, né? E se a gente coloca, prepara ele, que é o prompt, né? O que é o prompt, para quem ainda não sabe o que é inteligência artificial? É o comando. O prompt é a sua pergunta, é o que você deseja. E quando o doutor Alessio fala que tem que ser muito bem elaborado, tem que demandar um tempinho para você explicar exatamente o que você quer que ele faça. Porque se você faz uma pergunta genérica, ele vai te dar um resultado genérico. Então, você tem que elaborar bastante. Então, trazendo esse exemplo dele para a docência, se eu treino ele, que é o treinamento de máquina, eu vou dizer, olha, o Enem pensa dessa forma, tem que seguir essas regrinhas, agora corrija essa redação. Ele vai corrigir, eu não estou brincando, melhor do que muita gente. Certeza. Né? Porque ele vai corrigir perfeitamente em relação à automação. O que pode ser automatizado, o ChatGPT vai automatizar. Aí você traz esse exemplo que vai servir para qualquer área. Engenharia, qualquer área. Aí você falou assim, eu deveria contratar várias pessoas para fazer isso. Às vezes, doutor, a gente contrata e essas pessoas não acham o erro da perícia. E o ChatGPT acha. É um risco grande. É um risco grande. E aí, assim, a gente usou a perícia, mas aí você falou em automação, isso me chama atenção, porque existem tarefas do escritório que eu fazia ou delegava que hoje o chat faz para mim em minutos. Né? Tem uma tarefa que todo escritório de advocacia odeia fazer, que é ofício. Né? Seja no serviço público, ninguém gosta de fazer ofício, mas é um negócio super simples de fazer, mas ninguém gosta. O ChatGPT, depois do prompt correto, ele faz um ofício para mim no celular, eu mandando um áudio para ele, olha, eu preciso que você fale isso para fulano. Ele faz o ofício em 5 minutos, eu corrijo e encaminho por e-mail, no trânsito. Então, assim, como não falar que isso está me poupando tempo? Sim. E poupa tempo de vida, né? E tempo de vida é importante. Tem uma frase que fala que tempo é dinheiro. Todo mundo já ouviu essa frase, né? Sim. Eu discordo totalmente dessa frase. Eu discordo. Para mim, tempo é vida. Porque dinheiro a gente vai atrás, o tempo que passa, que escoa, não vem. Então, tempo é vida. 5 minutos resolver uma coisa que demoraria 15, ou que eu iria delegar, e a pessoa que eu ia delegar demoraria 15 para entender, 15 para fazer, mais 15 para me passar. E ainda passar errado, e você pedir para corrigir, e não entende, falha na comunicação. Nunca vai ter a falha na comunicação com o chat. Se você souber pedir, se souber pedir, né? Tem isso aí. Que incrível, eu estou impressionada. Mas aí já vem um gancho, né? Será que está substituindo muitos serviços de escritório de advocacia? Por exemplo, se você fosse contratar uma pessoa para redigir os ofícios, então essa pessoa vai perder o emprego? Como é que vai ficar a relação do emprego? Não. Imagina, eu penso da seguinte maneira. Antes eu contrataria uma pessoa que saberia redigir um bom ofício, que saberia fazer A, B e C dentro do escritório. Né? Então, vamos supor que eu tenho uma secretária no escritório que, além de redigir os ofícios, porque acho que é um trabalho mais administrativo, né? Ela também cuidaria da minha agenda, atenderia os clientes, marcaria horários e estaria no escritório para fazer todas as funções necessárias. Tudo isso que eu acabei de falar, o ChatGPT faz. Só que ele demanda alguém para fazer, ele não faz sozinho. Algumas automações eu consigo fazer, controle de agenda, enfim, isso é tranquilo. Eu acredito que não vou deixar de contratar a secretária, porque eu preciso dela para tarefas que ou eu precisaria estar na frente do chat para fazer, ou necessita de um ser humano. Por exemplo, eu não tenho como mandar o chat ir lá no fórum buscar um processo. Hoje em dia, com o processo virtual, isso não acontece, mas existem alguns. Por exemplo, procedimento administrativo em prefeitura contra servidor que supostamente praticou algum ilícito, né? Aqui em Cuiabá é físico. Então, alguém tem que ir lá buscar isso e eu não vou. Entendi. E o chat também não vai. E o chat também não vai. Entendi. Mas eu não vou deixar de ter a secretária. Mas eu vou dar preferência para uma secretária que saiba usar o chat para que faça dessas situações administrativas mais rápido. E como é que tá lá no seu escritório? O pessoal já tá sabendo usar? Tá sendo resistência? Tá sendo terrível.
Desde Você que está capacitando eles ou eles estão sendo autodidatas? Alguns são autodidatas, né? Alguns têm esse mesmo interesse que eu tenho, senta, estuda, compra curso, lê, enfim. Outros a gente percebe que tem uma certa resistência. E eu vejo, às vezes, essa resistência desse pessoal de hoje pensando daquilo que eu falei no começo, pensando que inteligência é futuro. Eles não conseguiram entender ainda que a inteligência é hoje. Sim. Né? Então, assim, essas pessoas sofrem um pouco mais, eu sinto. Mas aí eu sento com elas de uma forma bem chata e falo, olha, vem cá. Olha aqui que ele pode fazer, olha que legal. Aí mostra alguma coisa divertida que o chat faz, ou alguma outra inteligência artificial, né? Ah, não achei a forma chata, não. Achei bem empática. Assim, eu gostei. E tento ver se pega o jeito e se gosta. Tem um site que eu adoro e passei pessoal do escritório. Não sei se já foi comentado aqui, mas é o There Is an AI for That. Nunca ouvi falar. Maravilhoso. O There Is an AI for That é um site americano que você entra nele e você escreve o que você quer. Ele acha uma inteligência artificial que faz aquilo, pronto. Que incrível. É maravilhoso. Eu não sabia disso. Maravilhoso. Olha que faço parte de um grupo que estuda inteligência artificial que se chama Geleia. É um grupo de estudos livres onde tem pessoas curiosas e pesquisadores de todo o território brasileiro e tem um de Angola. E a gente investiga a inteligência artificial. A gente compartilha matéria, artigo, meme. Esse aí é novidade pra gente. Eu vou dizer para eles. Coloca no grupo. Bem bacana. O que mais que você pode dizer a gente de que um escritório de advocacia poderia usar? Tem um controle da agenda, tem redigir legenda de alguma postagem, né? Sim. E também a questão que você falou do ofício. O que mais no dia a dia? As inteligências artificiais, como você mesmo falou, né? As inteligências artificiais não se resumem ao ChatGPT. Tem o Gemini, tem vários outros, né? O Claude, até para criar imagem também. Dentro de qualquer outra inteligência artificial, o que no cotidiano de um escritório de advocacia poderia usar? Eu acho que tem muita coisa. Assim, hoje eu posso afirmar que, basicamente, nós trabalhamos com o chat. Sim. Porque ele me permite criar petições, ele me permite estudar processos. Tem a petição, né? Estudar processo. Com o prompt correto, até petição. Entendi. Ele me permite estudar processo. Eu posso perguntar para ele, jogar o PDF. Existe uma discussão no direito, isso é muito importante ser dito, sobre a questão do tratamento de dados do chat. Né? Porque, assim, uma vez que eu insiro alguma coisa ali, a questão isso passa a ser público, isso não é público, qual que é a utilização desses dados. Então, eu tenho, lá no escritório, nós temos, digamos assim, o medo, mas o trabalho de entrar no processo e excluir os dados sensíveis, às vezes com uma tarja, alguma coisa assim, pelos arquivos de PDF. Né? Então, e aí encaminho as peças depois que eu excluo os dados sensíveis. Eu acho que isso é importante que seja dito e é importante para o advogado que saiba disso. Porque às vezes tem situações ali de crimes que são gravíssimos, como eu vou pegar, por exemplo, estupro, vou pegar crimes ali que tem quebra de sigilo bancário, fiscal, e eu não posso deixar esses dados abertos na internet sem saber como é que vai ser feito esse tratamento de dados. Isso é um problema do chat que vem sendo observado. Mas escondendo os dados sensíveis, ele consegue trabalhar muito bem, mesmo assim. E às vezes eu consigo jogar... Porque o que eu mais gosto de fazer é o seguinte, a audiência é gravada. Então eu pego o áudio da audiência, converto em MP4, qualquer site que faça isso na internet, jogo no Word e mando o Word gravar para mim. Então, a minha audiência, que era para ouvir 1 hora de testemunha, virou 10 minutos de texto. Esses 10 minutos de texto eu jogo no chat e peço para ele fazer um resumo, virou 1 minuto de texto. Entende? Esse tipo de situação... E saber jogar os depoimentos e pedir para o chat, por exemplo, da forma correta, identificar sobre a tese X. Eu tenho uma tese que eu quero usar que vai falar de direito penal do inimigo, sei lá. Chat, identifica para mim aqui os pontos desses depoimentos que levam a essa tese. Ele identifica. Incrível. O tempo que eu ganho com isso é... Às vezes eu tenho um processo de 20 mil páginas. Sim. O chat lê ele para mim em 5 minutos. 5 minutos, incrível. É ganhar tempo mesmo, mas no sentido do tempo de vida, como você explicou. É o tempo de vida. Isso me permite também ter mais processo, mais clientes. Ah, sim. Então já vem outro gancho. Com o uso da inteligência artificial, a gente vai trabalhar mais? Acho que menos. Eu acho que menos. Menos, que vai ganhar o tempo de vida. Eu tenho mais clientes, ganho mais e trabalho menos. Entendi. Mas não são todos advogados que estão tão antenados na tecnologia como você. Por exemplo, utilizar o áudio
transcrever, transformar em texto. Não são todos que têm esse feeling assim. Será que é porque você, desde pequenininho, estava lá jogando? Obrigado, Prince of Persia. Né? Eu também acho. No trabalho do seu pai, tem um irmão que é da área de tecnologia. Será que tem a ver com essa sua vontade de querer aprender? Porque tem gente que é muito resistente à tecnologia. Tem. Pensando em mim, eu sempre fui muito curioso. Então, eu acho que tem a ver com a curiosidade. Sim. E a minha esposa fala que se existe uma tarefa a ser realizada, eu enrolo para fazer essa tarefa o máximo possível e depois realizo no mínimo de tempo possível. É o que eu sempre explico para ela. Se existe uma tarefa a ser realizada, eu primeiro descubro a forma mais fácil e rápida de fazer aquela tarefa, para depois executar. Nem que isso demore 6 meses. Mas você faz. Mas eu faço. Né? E eu uso isso na advocacia. Se existe uma tarefa que me toma muito tempo e é cansativa, antes de eu realizar essa tarefa, eu penso, como eu vou fazer isso ficar mais fácil para mim? Então, isso é pessoal meu. E eu sinto que as pessoas que são mais curiosas, principalmente, né, no direito, elas têm uma evolução melhor com a tecnologia. Porque não tem nada que eu não descubra pesquisando na internet. Eu digo autodidata, não é porque eu tenho muito conhecimento, mas porque tudo que eu quiser eu vou olhar ali, vou procurar. YouTube tá aí, né? É. Enfim. E curso de tudo também tá aí hoje em dia, né? Então, é vontade. Mas existe uma resistência, porque o pessoal acha que tem medo do desconhecido. O não saber o que pode acontecer. Aí fica ouvindo as fake news de que o chat GPT, sei lá, vai virar o Exterminador do Futuro ou algo assim, né? Uma piada. Teorias bem apocalípticas. Teorias apocalípticas sobre o chat. E aí eu acho que isso leva as pessoas. E uma vez eu lembro que uma pessoa me disse, eu não me recordo quem foi, mas eu lembro que era um senhor de idade, porque eu gosto muito de conversar, né? Eu tenho esse problema. Isso é bom demais. E esse senhor me disse uma coisa que ele falou, depois de um certo tempo, a nossa geração não acompanha mais. Ele falava pra mim que ele não conseguia acompanhar mais do que 3 gerações além da dele. Eu sempre fiquei com isso na cabeça, né? Pensando assim, nossa, mas será? E aí eu fico pensando, e hoje eu vejo 3 gerações depois da minha. Tem coisa que eu não acompanho mesmo. E olha que eu sou extremamente antenado. Aí eu fiquei pensando, eu acho que chega um momento que a gente não consegue mais acompanhar, mas não é porque eu não quero. É porque é muito rápido a informação. E eu tenho trabalho, eu tenho esposa, eu tenho filho, eu tenho, enfim, né? Uma série de coisas. E eu acho que essa ausência de conseguir acompanhar em tempo real leva à resistência. Eu tenho colegas advogados mais antigos que não sabem usar o computador, que pagam outra pessoa para fazer as petições. Ele vai falando e a pessoa vai escrevendo. Ou ele escreve na máquina ou na mão e a pessoa passa para o computador. 2024. Imagina aí esse advogado falar para ele do chat, que o chat vai fazer a petição dele. Ele vai falar, não, ele vai tacar a Bíblia no computador e falar, isso aqui não é coisa de Deus. No mínimo que eu espero dele, né? Então eu acho que tudo isso influencia. Mas é presente, a gente tem que trabalhar com isso. Não tem opção mais. Eu vou ficar para trás se eu não fizer isso. Verdade. É uma dica para os futuros advogados e os atuais também, não é? E você falou sobre, eu pensando assim, né? O que a IA não pode fazer pelo advogado? Um deles primeiro, você falou uma questão ética, que é a questão da privacidade, né? Sim. Ele pode até coletar esses dados, são informações sensíveis, né? Que você trouxe aqui. Eu colocar tarja, ou omitir, ou não colocar até nome de réu, né? Evitar fazer isso. Você falou muito bem. Mas o que mais a gente não pode fazer na IA? Porque eu percebo também uma coisa que ela jamais vai poder ajudar, é a questão do afeto. Né? Assim, às vezes, sei lá, o cara roubou uma galinha e você vê que ele ia alimentar 5 filhos. Né? E você vai levar para esse lado que não é um furto. Né? Até falei errado, não é roubo, não é um furto. Não é um furto. É uma alimentação de uma família. Mas se você colocar todas as leis dentro do chat, ele vai dizer que é um furto e vai ter um viés ali e dizer, prende o cara lá. Essa parte do afeto, queria ouvir um pouco que a IA não vai conseguir. Acho que 3 pontos. Sim. O furto, quando a gente tem essa situação, né, de subtrair alguma coisa para alimentar, a gente chama no direito de furto famélico. Olha a gente aprendendo. Bonito, né? Lindo. Eu amo conhecer novas coisas. O pessoal do direito inventa uns nomes para parecer mais bonito e valorizar o passe, né? Mas a gente tem o furto famélico. O furto famélico, quando a gente estuda o direito penal, ele vai falar o que é crime, quais são as teorias que se aplicam ao crime, etc. O furto famélico, ele retira um dos elementos essenciais do crime. Então, o furto famélico deixa de ser um furto. Ele deixa de ser crime, ele não é punido. Que entra no que você estava falando, né, Michele? Nesse sentido.
E, bom, aí passa para o próximo tópico, a ideia. Essa situação, ela é sensível ao ponto de eu conseguir retirar isso do chat ou não? Eu penso que isso sim, porque é um vetor objetivo. Vou falar para o chat, olha, excluir, né, de eventual sentença, se eventualmente o fato típico, que é esse elemento que é excluído, especificamente na tipicidade, não houver tipicidade material. E aí eu vou falar para o chat o que não é tipicidade material. E eu vou colocar o furto famélico, que é uma exclusão assim, assim, assado. O chat vai entender isso. O problema é se o chat vai conseguir compreender isso analisando o que foi dito no processo, nos áudios, nos vídeos e etc. Sim. Eu acho que essa é aquela questão. Mas a partir do momento que eu coloco isso naquele esquema, converto em MP4, jogo no Word, transformo em texto, ponho no chat e falo pro chat, olha, aqui eu tenho furto famélico, acabou o meu problema. Sim. Ele vai fazer. Eu tenho uma colega que falou para mim o seguinte, o chat é maravilhoso, ele é meu amigo. Eu falei, por quê? Ela falou assim, não, eu não preciso mais do psicólogo. Eu falei, cara, eu já imaginei, vai vir uma besteira imensa depois disso. Mas ela programou o chat para trabalhar com ela, psicanálise, e ela fica conversando com o chat horas. É claro que isso não vai substituir o profissional, assim como não vai substituir o profissional do direito. Mas veja que ele não é bom igual. Mas veja que ele consegue, em alguns pontos, ajudar algumas pessoas. Verdade. E aí, a questão do furto, o sentimento humano. Ele não vai ter nunca o sentimento humano. Nunca é muito, né? É porque não é uma máquina, né? Eu acho que ele, mesmo sendo programado para ter as emoções e os sentimentos, já tem até pesquisa sobre isso, mas vai ter alguma situação que ele não vai conseguir. E aí, retomando esse raciocínio, quando eu penso no afeto, eu imagino que o chat não consiga trazer o afeto para o processo. Num processo que eu tenho vetores definidos, ele vai conseguir trabalhar. Eu vou falar para ele, olha, esse é aquele vetor daquela situação do furto famélico. Ele vai entender. Agora, ele não vai conseguir, talvez, sozinho compreender isso. Eu preciso do comando. E quem dá o comando é uma pessoa. É por isso que eu falo, o advogado hoje não vai ser substituído pelo chat, mas vai ser substituído por um advogado que conheça o chat. Essa é tocante. Tocante, né? Essa mexe muito, assim, principalmente para quem não está se capacitando. Todo mundo aqui vai ter dobra de consciência, vai despertar para uma nova consciência e vai correr para buscar como que utiliza. Comandos simples, não precisa ser nada muito elaborado. Nós vamos lançar um curso sobre isso, está no projeto. Eu já quero saber do curso, vamos falar dele. Convidada para ele, né? Só não te informei ainda, mas vai ter um momento. Vamos falar, já tem data, não? Vai ser nesse ano ainda ou ano que vem? Não, acho que final de ano para o direito, advogado entra em recesso e não trabalha de 20 de dezembro a 20 de janeiro, né? Tá todo mundo na praia, no Nordeste. Todo mundo na praia, né? Vai lá pro Nordeste, óbvio. Então eu também acaba final de semestre, faculdade, né? Porque a gente pensa nesse tipo de curso voltado não só ao advogado, mas também ao estudante. Então eu imagino que lá para fevereiro, março do ano que vem vai ter alguma coisa aí. E vai ser direito com inteligência artificial, essa capacitação? Isso. A gente vai trabalhar a inserção da inteligência artificial no direito e ferramentas que podem te ajudar no dia a dia, né? Já também auxiliando o colega a criar um prompt específico, né? A partir de algumas bases para entender. Graças a Deus, você falou um problema, as pessoas já estavam todo mundo, ai meu Deus do céu, vou ser substituído. E aí você deu a solução. Todo mundo está convidado para fazer o curso. Acompanhe as redes sociais do Dr. Alessio, que é Alessio Colione. E aí lá já vai ter a informação do curso, que aí não fica com medo. Você vai ser capacitado e vai estar preparado para essa nova tecnologia bastante emergente, que é a inteligência artificial. Entra com medo mesmo, vai com medo mesmo. Lá vão perder o medo. É o medo que motiva, né? Eu acho que sim. Eu penso nisso. Eu acho que o incômodo motiva a gente a se movimentar. A frustração nos incomoda. A gente cresce mais em cima da frustração mesmo. Sim. Tem um livro que eu li essa semana, até pensei em comprar, mas não comprei, só vi uma sinopse e achei interessante aí. Ele fala o seguinte, que o importante para o ser humano é que todo dia se exija 4% a mais do que no dia anterior. Ou seja, que isso te deixa numa situação de desconforto, mas não ao ponto de ser um desconforto tão grande que você desista. Sim. Eu achei legal essa ideia de todo dia eu me colocar num desconforto novo para evoluir dia a dia, né? Achei legal. Talvez eu leia, não sei. A sorte é que você colocou todos em desconforto, mas deu a solução para o curso, né? Esse curso eu acho que é uma medicina para o mundo. É uma forma de capacitar
capacitar mesmo, porque onde é que tem esse curso? Né? Não estou vendo ninguém se movimentando. Então, é um curso necessário. Tem algumas séries, né? Black Mirror, da Netflix, que antes era bem assustador, apocalíptico, e hoje já é realidade, como o drone, né? Para descobrir tráfico de drogas. Eu não sei se você, como advogado criminalista, deve ter, né, vários casos e processos sobre isso. E que, para além da inteligência artificial, objetos movidos à inteligência artificial vai ajudar bastante a justiça. Então tem o drone lá, um episódio da abelha que matava pessoas que eram haters na internet. E esse drone pode também, através do reconhecimento de imagem da face, né, encontrar o traficante. Você acha isso apocalíptico? Vai acontecer mesmo? Acho que a chance é grande e eu chutaria que começaria na fronteira dos Estados Unidos e México. Sim. Eu falo isso porque assim, é um ponto sensível para a América, né, para os Estados Unidos nesse ponto. Mas imagina toda uma fronteira seca ou molhada, né, por rio, enfim, ser fiscalizada por drones que ficam em constante movimentação, automaticamente. Sim. Incrível. Pensa aqui no nosso Mato Grosso, eu vou pensar ali o Rio Paraguai, que é ali em Cáceres e a região. O Rio Paraguai, em alguns pontos, ele é divisa com a Bolívia. E da Bolívia vem muita pasta base de cocaína. A gente tem muito caso de tráfico que entra por ali. Né? Ali é um corredor do crime. E nessa situação, muito disso entra com barquinhos no rio. O cara enche o barquinho de droga, atravessa o rio, coloca em saquinho nas costas e vai para o meio do mato. Se eu tenho drones no rio o tempo inteiro, qualquer barco que esteja atravessando, que tenha cara suspeita, a polícia pode intervir. Verdade, vai ser monitorado o tempo inteiro. O monitoramento é... Eu acho que assim, o custo ainda não foi suficiente, porque o custo seria alto, né, claro. Não seria um custo assim que o Estado ainda consiga arcar. Mas, a longo prazo, esse custo diminuir é bem provável. Verdade. Nós temos, no Mato Grosso, a polícia ambiental ali da região de Cáceres. Eu não sei agora se é a polícia militar, né, mas é a polícia ambiental. Salvo engano, é a militar ambiental. Eles tiveram, há algum tempo, a aquisição de um drone. Só que esse drone não foi para fiscalizar crime específico de tráfico, né? Ele está sendo para fiscalizar, por exemplo, questões de queimadas, plantações, enfim. Mas ainda não achou nada, assim, uma plantação de maconha, por exemplo. Não aconteceu isso. Mas tem um foco de queimada, eles mandam um drone para ver o tamanho da queimada para poder dimensionar como que vai agir. Que incrível! Né? Incrível, né? Olha o que a tecnologia faz, ainda mais num lugar que tem tanta queimada que a gente sofre tanto com isso todo ano. Sim, nessa região da gente aqui de Mato assim, Grosso. A tecnologia não é só inteligência artificial, né? Tem muita coisa para falar. Sim. Mas a inteligência artificial para fazer esse drone trabalhar sozinho é maravilhoso. Sim, e ele também alcança locais geograficamente distantes e estreitos, né? Porque, por exemplo, um policial vai entrar numa mata, sei lá o que é que tem lá na mata, uma onça e animais silvestres, perigoso, e o drone não, ele é capaz de chegar lá. Então, eu estava achando que era uma teoria apocalíptica, mas agora pode se tornar uma realidade, não é? Veja, Mato Grosso, nós usamos drone hoje nas fazendas para poder fazer a dimensão da fazenda, ficar fazendo o controle da plantação. Tem várias empresas que fazem isso. E se eu uso isso para o controle da plantação, eu consigo usar isso para o controle de fronteira, para o controle de tráfego, para o controle de aeroporto. Eu consigo usar tudo isso. Então, assim, eu não penso que seja tão apocalíptico, não. Eu acho que é uma coisa que está cada vez mais próximo de acontecer. Verdade. Agora eu mudei minha opinião. Agora eu mudei. E eu assisti a Black Mirror, assim, isso não vai acontecer. E ainda tem a questão do deepfake, né? Que é uma técnica de inteligência artificial que é capaz de reproduzir um político, por exemplo, o gesto, a voz, a boca dele. E é tipo uma fake news, só que chama de deepfake, que é essa clonagem dessa pessoa. É mais um crime, né? Tipo assim, pegar um político e ele vai afirmar algo que não é a verdade dele. É mais uma. Vamos pensar numa conjectura estranha? Sim. Já que nós estamos falando do mundo apocalíptico. Tá. Quando você falava, eu pensei da seguinte maneira. Hoje as audiências, elas são, na maioria, virtuais. Certo? Então, certo. Eu faço por videoconferência. Eu dificilmente vou no fórum fazer uma audiência. E as testemunhas dificilmente vão até o fórum fazer audiência.
pega o celular lá, o juiz manda virar, mostra em volta se não tem mais ninguém, aquela história. Até teve um meme esse tempo atrás na internet que o cara se escondeu debaixo da mesa. Eu vi. Né? Mas até que ponto talvez eu, com o conhecimento de tecnologia, não consigo usar o deepfake para imitar a testemunha que tinha que ser ouvida? Meu Deus. Enquanto você falava, eu pensei nisso. Falei, e se eu coloco a testemunha que não foi encontrada, mas ela aparece na hora de audiência? Isso acontece muito. Eu não achei a audiência, mas alguém avisou, a testemunha aparece no link, entra e faz a audiência. O juiz faz a verificação de imagem, identidade. Mas imagina eu começar a usar uma tecnologia de uma inteligência artificial para fazer a testemunha, para ela falar o que eu quero na audiência. Olha o risco disso no direito. Isso mesmo. Incrível. Eu adorei, gente. Eu tô amando essa conversa aqui, viu? Edelvan, ele tem ideias assim, dentro da técnica do deepfake, ele já imaginou o que pode acontecer. E eu não tô brincando, não. Esse vídeo, quando entrar na internet, muita gente pode, inclusive, começar a fazer. Pois é, vamos cortar essa parte. Não vamos cortar, porque a gente tem que discutir essas questões éticas, porque na PL 2338 de 2023, que é uma PL que vai, o projeto de lei, que vai regulamentar a inteligência artificial no Brasil, lá não fala o nome de deepfake. Lá não fala. Lá tem mais verbo punitivo. Eu até entendo, eu nem entendo nada assim do direito, mas eu acho assim que o direito, ele é como um retrovisor, né? Ele olha para trás assim do carro, o que aconteceu. Aí o que aconteceu vai agir agora para punir, né? Ou com multa, ou com suspensão, ou alguma coisa, ou pagar, né? Que é a multa, né? Alguma punição, bora dizer assim. Então o direito age como um espelho, um retrovisor do carro. Dentro da PL é só um retrovisor de carro, não tem algo assim. Precisamos capacitar as pessoas 50 anos mais para o uso da inteligência artificial. Aí ele vai fazer lá uma política pública. E nem tem essa política ainda. Está tudo atrasado. O que eu quero dizer é assim, por que você ou outros pensadores que pensam essas coisas assim além do tempo, que olha, eu sou pesquisadora de inteligência artificial, nunca pensei nisso. Não é chamado para fazer a PL? Por que é deputado? Por que é político, né? Ou eles chamam? Na verdade, eles têm uma equipe, né, jurídica por trás, que faz parte de todo esse procedimento de análise, enfim. E, às vezes, eles criam algumas comissões específicas, com nomes específicos, né, pessoas que trabalham sobre isso no direito, para participar. A PL eu não vi se foi criado, eu confesso, um erro meu, eu não vi se foi criada uma comissão específica de tecnologia, né, para fazer essa análise. O problema é que no direito, nessa proposta de estar sempre nesse retrovisor, que é uma analogia muito boa, né? Porque o direito, ele acontece o problema e tenta resolver. Acontece o problema e tenta resolver. Talvez seja mesmo uma falta de técnica de pensar no futuro. Porque deepfake não é um negócio difícil de chegar ao que é. Mas talvez quem está ali não tenha pensado nisso. Eu não tinha pensado nisso, não agora, quando eu estava conversando contigo. E isso veio na minha cabeça. Então, eu acho que essas informações precisam chegar até o Congresso. A gente precisa ter acesso a tudo isso, né? Porque pode acontecer. Eu, falando contigo agora, pensei nisso e falei, isso é possível. É. E é possível hoje. Eu não preciso esperar o futuro. Exatamente. É possível hoje. E as aplicações que criam o deepfake é gratuita e fácil. Qualquer gurizinho pode entrar e fazer agora. Não seria só espelhar uma tela? Pois é. Entende o raciocínio? É muito fácil. Eu até fiquei preocupado agora, nas próximas audiências que eu for fazer, eu fazer algum tipo de verificação. Pedir para a pessoa pôr a mão na testa, falar alguma coisa diferente, não sei, porque é terrível. É. E talvez até no futuro o deepfake vai realizar o que a gente fale. Coloque a mão na testa e ele vai colocar. E ele vai colocar. Não é? Mas assim, gente, essa discussão está sendo maravilhosa, porque a gente está atuando aqui como pesquisador, né? Sim. A gente está, cada coisa que está sendo lançada aqui, a gente está fazendo ciência, né? Tomara que o Congresso aí assista o nosso vídeo para melhorar todas as leis que vierem aí para frente. Estamos disponíveis para ajudar a construção da lei. E falando sobre o desemprego, né? Eu fico pensando assim, por exemplo, liberação das armas. É tipo assim, eu não vou mais tomar conta da rua, o governo, né? E você que se vire na sua proteção. Me parece muito assim. A inteligência artificial está aí, pode usar. Você que se vire na sua capacitação, se você perder seu emprego, perde. E não sei se precisa de uma política pública para vir algo, para evitar... Vai vir um desemprego muito grande. Você deu exemplos de que você aproveita, né? A sua secretária, o secretário, enfim. Mas tem gente que não, que vai
tacar o pé na bunda de todo mundo e vai sair mesmo, demitir. Ou então pegar um só para fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? E já tem muito emprego como corretor de trabalho, de um artigo, por exemplo, de TCC. O ChatGPT já corrige muito bem. Ele encontra erros assim, onde a vírgula tem que ficar. Ele faz a formatação de acordo com a BNT. Aí você pode dizer assim, não quero mais a BNT, eu quero APA. Ele faz, muda tudo na hora. Ah, você quer APA? Faz. E ele nunca se cansa. Esse é o problema, né? Esse é o problema. Ele nunca vai se cansar. E você diz, não quero, volte agora a BNT. Aí ele bota a BNT. Agora eu quero APA. Ele faz, ele nunca vai ficar chateado. Tipo assim, Michelle ainda é indecisa. Não, ele vai fazer. Então vem essa questão assim de passar a responsabilidade do que vem aí, essa avalanche, para a gente, né? A gente vai ter que se capacitar. Michelle, eu estava pensando enquanto você falava sobre isso e fiquei com o seguinte raciocínio. Talvez, inicialmente, no primeiro grande momento do chat, no primeiro grande momento da inteligência artificial, haja um desemprego grande. Porque a empresa hoje que trabalha com, sei lá, a produção de 1000 peças de alguma coisa, inicialmente, uma pessoa que trabalha com chat GPT vai substituir 10. Só que o capitalismo é difícil, né? O capitalismo escalona. A pessoa não vai querer vender mais 100, ela vai querer vender 200, então ela vai ter 2 pessoas, ela vai querer vender 300, ela vai ter 3. Então eu vejo que quanto mais o desejo de lucro, eu acabo recontratando essas pessoas. Por isso que eu penso que a ideia é quem trabalha com chat vai ter o mercado garantido no futuro. Quem não trabalha com inteligência, com chat, com nada disso, vai ficar no tempo, porque aí essa pessoa vai perder o emprego e vai vir alguém para substituir ela para fazer 10 vezes mais do que ela faz. Ufa! Fiquei feliz agora. Ao mesmo tempo, vai ser criado novos empregos, não é? Tipo assim, engenharia de prompt, já um emprego novo que não existia. Em novembro de 2022, que o ChatGPT passou a ser democratizado, né? É bem novo. Se a gente pensar em novembro de 2022, a gente é vanguarda. A gente está por dentro de tudo bem cedo. E muitos empregos foram criados novos. Então, eu fico feliz. Não acho que o mundo vai acabar. E aí, Delvan? Tá gostando da conversa? Delvan tá sem o microfone hoje, né? Ele tá triste. Mas é bom quando ele participa. E quais são os riscos que você vê, assim, do uso da inteligência artificial para investigação criminal? Será que ele pode ter... Porque tem um viés algorítmico, né? Que ele vai mostrar um pouco do preconceito que a sociedade tem. Então, a IA é preconceituosa de forma involuntária. Não é que ela quer ser, porque ela não quer nada. Ela não tem desejos. Ela não é um ser humano. E aí, o viés vai reproduzir o que a nossa sociedade é. Então, por exemplo, vamos dizer que uma pessoa atravessa a rua quando vê um negro passando. Então, será que a IA pode também dar decisões em cima disso, de achar que o negro que está ali, ele vai roubar? Ou mais, um exemplo bem real. Pediram um prompt para criar uma mulher. Uma mulher. Falou assim, mulher na favela. Aí criou uma mulher negra, com arma na mão. E associou a arma à favela. Mas na favela tem arte, tem ciência, cultura, tem trabalhador, tem samba, que é cultura, né, é arte. E se você for pedir, faça uma mulher bonita, vai ser branca. Branca, caucasiana, magra e jovem. Ou seja, a IA também é etarista. Eu tenho medo da IA ter algum viés para decidir processos criminais. Eu também. Mas polêmico? Polêmico. Vamos ser polêmico? Vamos. A IA repete aquilo que ela pesquisa de acordo com a base de dados que ela tem. Sim. A base de dados que ela tem, na maioria das vezes, geralmente é retirada da base de dados da internet. Que são pessoas que alimentam. Sim. Então, ela reproduz aquilo que as pessoas estão alimentando na internet. Se ela tem um viés extremamente preconceituoso, é porque ela está retirando esse tipo de informação de um local que mostra preconceito. Por que eu falo isso? Porque, assim, hoje no Poder Judiciário, eu tenho uma série de preconceitos. No direito penal, a gente trabalha com uma proposta do direito penal de guerra ao ser humano, guerra à pessoa. No livro que eu escrevi sobre isso, a gente fala sobre o direito penal de guerra às drogas
e o direito de guerra ao ser humano, no sentido de que o Estado publica uma criminalização exacerbada das drogas para que consiga trabalhar com uma guerra constante e possa justificar os altos gastos com gastos com administração pública, gastos com segurança pública, gastos com policiamento, gastos com armamento e etc. Isso é um comércio, né? Quando eu penso nisso, e eu penso no direito penal, eu te afirmo que o direito penal já é preconceituoso. Então, se o chat está reproduzindo isso, ele só está reproduzindo aquilo que realmente acontece na prática. A diferença é que no chat eu consigo identificar. Na prática, as pessoas fingem que isso não está acontecendo. Porque eu não posso acreditar que fulano, cicrano ou beltrano seja uma pessoa preconceituosa. Mas, na prática, o que acontece, quando eu penso no tráfico de drogas, a punição, ela não está acontecendo das grandes pessoas que estão injetando dinheiro no tráfico. Eu estou punindo o coitadinho da esquina ali que está vendendo droga. Sim, potente o que você falou. Então, assim, o direito penal ele é seletivo já, por natureza. A inteligência artificial só está se aproveitando da seletividade natural do ser humano e escancara isso. E isso incomoda, porque quando escancara a gente se preocupa, né? Mas, na verdade, isso acontece todo dia. Eu tenho que trabalhar com vetores, só que os vetores têm que mudar toda a sociedade para o ChatGPT entender que a sociedade não aceita aquilo daquela forma. É claro que o chat tem um viés um pouco mais forte porque ele tem uma pesquisa mais ampla. Mas dizer que isso não acontece com o ser humano seria uma mentira. Verdade. O ser humano não é assim. O ser humano, concordo, ele tem esse viés. Não todos, a gente entende esse raciocínio. Sim. Mas o direito penal é seletivo. O direito penal é usado para controle social. As pessoas falam que o direito penal serve para punir uma pessoa que praticou um crime. Controle social. Ele escolhe quem ele quer punir e por qual crime ou qual conduta. Sim, diga. Desculpa. Tem um filósofo, chama Niels Christie, que vai falar, na verdade é um sociólogo, né, que vai falar sobre direito e um pouco de criminologia, que ele escreve um livro chamado Uma Razoável Quantidade de Crime. E o primeiro capítulo dele é a afirmação: o crime não existe. Por que essa afirmação? Porque o crime não existe, ele é criado. O teu político está criando o crime. Se não tiver previsto na lei que o furto é crime, ele não é crime. Se não tiver previsto que o homicídio é crime, ele não é crime. É um ato que a gente reprova socialmente? Sim, mas crime precisa que a lei crie. E quem cria o crime é o legislador com um viés, seja político, seja cultural, seja religioso em alguns casos. Ele tem um viés, uma carga subjetiva dele sobre aquilo. Então, todo crime é criado com uma carga subjetiva, punitiva e seletiva. Não existe crime que não é seletivo, ele está selecionando pessoas que ele quer punir. Por quê? Porque ele quer controlar socialmente algumas condutas e algumas pessoas em determinados locais. Se os crimes mais graves no Brasil são contra o patrimônio, quem tem patrimônio não é pobre. A maioria da população é pobre. Por que isso é tão importante? E quando eu falo isso agora, vai chover de comentários me xingando. Não façam isso. Só estou querendo dizer que na criminologia, né, quando a gente pensa isso, essa proposta do direito penal, a punição seleciona condutas a serem punidas. De fato. De fato. E eu acho que não vão xingar porque os dados já estão mostrando isso. Por exemplo, a maior população carcerária é de negros, né? Por quê? Então, o dado já está dizendo a gente que a sociedade é preconceituosa, sim. E as mulheres, né, que estão presas hoje, muitas vezes até distante de seus filhos. A maioria por tráfico. Isso, por tráfico. E muitas vezes porque transportou a droga em nome do amor. Por aquele homem, por aquele noivo, por aquele marido que mandou ela fazer. Então, assim, tem outra carga aí social, que é a questão também de um sistema patriarcal, né, que ela está ali servindo a ele também. Então, esse episódio vai ser cancelado, cuidado. Ou não. Ou não. Né? Eu acho que a gente está trazendo aqui muita verdade, até de resultado de pesquisa. Não é? Sim, e assim, imagina que eu tive um prazer imenso em fazer o meu mestrado e a gente trabalhava num mestrado de direitos fundamentais. E eu passei o mestrado inteiro discutindo com o meu orientador de como o direito fundamental não é efetivo da forma como é e como não pode ser efetivo na sociedade que nós temos. Sim. Eu entrei, acho que eu virei assim a pessoa mais temida e odiada dentro do mestrado, porque eu estava falando justamente para todo mundo que estuda direitos fundamentais, falei, mas eu não consigo concordar com isso, porque está faltando isso, isso e aquilo. Claro que, assim, não no mesmo nível que tinha os outros orientadores, doutores, enfim, mas entende? A minha proposta ali era criticar. E isso sempre foi muito natural meu, a fazer a crítica sobre o direito, fazer a crítica sobre a sociedade. E eu não consigo acreditar que direito penal é a melhor solução para resolver os problemas de sociedade, mas é utilizado como a melhor solução para controle social. Não é a única forma, mas é uma das mais efetivas. Direito penal é isso.
É. E como garantir que os algoritmos usados em investigação criminal respeite direitos fundamentais? Tem como garantir ou não? Aí tem que fazer um treinamento de máquina, coisa muito avançada ainda. Você é bem assim, vanguarda em inteligência artificial para o direito. Você é. Talvez você possa contribuir nesses direitos fundamentais. Se o direito fundamental for estudado como um vetor objetivo, fica fácil resolver o problema. Mas o direito fundamental é um vetor extremamente subjetivo, né? Porque eu falo direito à vida. Qual que é a extensão de falar do direito à vida? A vida significa ter dignidade na vida? A vida significa estar vivo? A vida significa poder viver com liberdade? Então, veja que quando a gente traz isso para o direito ele tem uma extensão muito grande do debate de uma simples palavra vida. Liberdade, patrimônio. E eu acho que essa é a dificuldade hoje da inteligência artificial, porque as cargas subjetivas que entram no direito impedem a inteligência artificial de ter um mapa de tudo que pode ser analisado. Acho que é o que dificulta, por exemplo, a criação de lei. Às vezes eu tenho processos semelhantes com juízes distintos que decidem de forma distinta. Porque a carga subjetiva ela vai pesar. Alguns no direito vão fazer a defesa que a carga subjetiva não poderia pesar. E para essas pessoas, então, o ChatGPT é maravilhoso, a inteligência artificial é maravilhosa. Porque se é objetivo, eu dei o vetor, ele responde. Mas é aquela história, né? Até que seja com alguém da sua família. Exatamente. Então, se você pudesse assim deixar uma chave simbólica em forma de mensagem para os novos advogados, para os estudantes de direito, qualquer mensagem, ou sobre o uso do direito e a tecnologia, o que é que você poderia falar? Uma delas você já disse, né? Se prepara que não é IA que vai te substituir. São esses novos profissionais. Eu queria ouvir um pouco sobre sua mensagem. Educação, cultura, conhecimento. Meu pai falava e fala até hoje que existe uma coisa que nunca vão tirar de você, que é conhecimento. Isso não tem como ser retirado. Eles podem tirar teu patrimônio, tua vida, mas o conhecimento não. E eu gosto de acrescentar essa proposta do conhecimento, de pesquisa, de busca, a questão da curiosidade. Eu sempre falo isso para meus alunos. Seja curioso, procure conhecimento. Porque é extremamente importante, principalmente no mundo do direito, para a gente que é professor extremo, mas principalmente no mundo do direito, que a sociedade muda constantemente. Então, nós temos todo dia acontecendo várias coisas novas. A gente precisa estar antenado com isso e entender como isso afeta o direito. Eu falo para os meus alunos, se você está vendo um seriado, para um pouquinho no final do episódio e pensa como aquele seriado se aplica ao que você está entendendo aqui na faculdade, está aprendendo ou está estudando. Porque eu acho que trazer esses problemas diários, seja num seriado ou na vida ou num filme, para dentro do direito e repensar aquilo, como aquilo está sendo ou não aplicado, faz com que a sua mente consiga alcançar novas soluções. E nós hoje vivemos numa situação de uma galera que sofre muito com TDAH, em decorrência de redes sociais, TikTok, Instagram, e não é falando mal das redes sociais, não é isso, mas é no sentido de que tem uma resposta muito rápida por um problema, só que eu não consigo ver esse pessoal entendendo como eu chego na resposta, eles só querem a resposta. Isso está acontecendo dentro de sala de aula hoje. Quando eu comecei a dar aula, foi em 2017, era um pouco diferente. Já tinha esse pessoal que queria resposta rápida, mas hoje tem aluno que só quer a resposta, não quer entender como que eu chego naquilo. E se isso acontece no direito, deve estar acontecendo, eu imagino, às vezes até em exatas. O aluno deve procurar ali para responder um problema, deve procurar na internet e põe só a resposta. Ele não entende como chegar naquela solução. Isso está transformando as pessoas nessa vontade rápida em pessoas ansiosas, em pessoas com TDAH e em pessoas que, infelizmente, num futuro, eu não sei o que vai acontecer. Isso já está sendo refletido, às vezes, até dentro do Poder Judiciário. Hoje nós temos o CNJ que cria metas e fala, Poder Judiciário, eu preciso que você trabalhe rápido e você tem que julgar tantos processos em tanto tempo. Então ele tem metas do que o Poder Judiciário precisa fazer. Essas metas, elas trabalham com a questão tempo, mas a questão tempo, lembrando lá a filosofia, a questão tempo cronos, né? O tempo linear. Então você tem 12 meses para resolver isso. Mas e o tempo de qualidade? E a qualidade da decisão? E a qualidade do ensino? E a qualidade da pesquisa? E a qualidade da petição? A qualidade está ficando para trás. Então, assim, eu sempre falo para os meus alunos, para de ter preguiça e vai estudar.
Estudar não é gostoso. Estudar não é uma coisa que você faz e fala, nossa, eu não cansei, foi maravilhoso, foi como jogar videogame. Não, estudar é cansativo, é chato. Mas quando você termina e entende, a recompensa é maravilhosa. E aquilo ali você não esquece mais. Então, não existe outro meio de mudar uma sociedade ou mudar um futuro que não seja pelo estudo. Não existe isso. O colega precisa entender. E o colega advogado aí em casa, pelo amor de Deus, vai fazer um curso de chat GPT, vai fazer um curso de inteligência artificial. A gente precisa disso. Quebra essa resistência do seu coração. Porque sem a inteligência artificial, você não tem futuro. Não adianta mais fugir. Verdade. Você acabou de entregar uma grande chave aqui. E aí, até convido que as pessoas possam dar um pause, voltar até o início da mensagem dele, que foi uma grande chave. E você, com certeza, vai ter um despertar para uma nova consciência, uma dobra de consciência. E a gente está caminhando ao final, mas eu prometi falar da sua barba. A sua barba já foi maior. Já foi. E aí, isso gera uma imagem, uma figura que passa um respeito e que passa um estilo, uma autenticidade. E me lembra, não sei se você tem essa barba porque você realmente se sente bem ou porque também, ao mesmo tempo, se inspirando nos grandes filósofos. Todos eles são bem barbudos, não é? E a filosofia, o direito bebe bastante, né, das águas da filosofia, né? Aqui, para o nosso espectador, filosofia, a etimologia da palavra, né? Filos é amizade, afinidade, e sofia de sabedoria. Então, seria uma amizade com essa sabedoria. Então, os grandes sábios, eles, né, são bem barbudos, né? E eu fico assim remetendo, sempre me lembro dos grandes filósofos quando eu vejo sua barba. E você tem muita filosofia, tem muita mensagem bacana para passar. E eu quero deixar aqui o espaço aberto para quando você lançar o seu curso de Direito e Inteligência Artificial, para criar essas competências nos novos estudantes e advogados e toda a área, né, do direito. E eu quero que você venha aqui, por favor. Por favor. E eu quero falar também sobre o seu livro. Obrigado. Esse livro aqui, vamos aqui na câmera, minha câmera é a 2, é A Alienação Antecipada de Bens, na Lei 11.343, de 2006. Uma análise sobre a ótica do estado de inocência. Eu queria saber, pela editora Dialética, bem bacana, queria que você falasse um pouquinho sobre esse livro. Obrigado pelo momento da publi, né? Primeiro, eu gostaria de falar da capa desse livro. Se a gente consegue ver aqui, obrigado. Não sei se consegue, dá para ver direito a capa aí na câmera? Aqui. Isso aqui eu preciso mostrar, porque isso aqui foi de um amigo, o Sálvio Júnior, que é um artista de Cáceres. E eu sentei com ele e falei, Sálvio, eu escrevi minha dissertação de mestrado, isso aqui é o fruto da minha dissertação, com algumas pequenas alterações, e eu preciso de uma capa para esse livro, porque senão vai vir uma capa só escrito Alienação Antecipada de Bens, vamos colocar uma imagem qualquer no fundo, e eu queria alguma identidade. Ele olhou para mim e falou assim, vem aqui em casa tomar um tereré. Fui lá, sentei com ele, ele tomou o tereré, eu não, mas a gente conversou, e ele falou, o que você quer? Eu falei, olha, vou fazer o seguinte, eu vou falar sobre o que é a obra, e aí a gente conversa. Ele falou, ótimo. Eu falei, olha, então a obra ela representa uma proposta dentro do direito de mostrar que o direito é seletivo e como é ignorado essa questão do estado de inocência, que é constitucional, que é um direito fundamental pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público ou pela aplicação da lei penal na lei de drogas. E aí a gente consegue nisso fazer a alienação antecipada, que é eu retiro o bem da pessoa que supostamente é do tráfico antes dela ser condenada, vendo num leilão e guardo o dinheiro numa poupança. Se ela for absolvida, devolvo o dinheiro. Só que ninguém fala que esse dinheiro, às vezes, é metade do bem só, porque o leilão pode ser 50% do valor na segunda oportunidade. E numa conta poupança que não gera nada, né? É abaixo do índice de inflação, ou seja, daqui 10 anos, eu além de ter perdido o bem, eu também não tive recomposição do valor da moeda. E aí eu expliquei para ele a ideia, né? Fiz uma conversa rápida, ele falou assim, deixa comigo que eu faço a capa. E aí ele fez um quadro, que está no meu escritório, na minha sala, esse quadro, e eu pedi para tirar a foto para transformar isso na capa do livro. Então, assim, foi maravilhoso. E aí eu acabei falando já o livro, né? A gente trata aqui de uma proposta, de uma análise da criminologia e de direitos fundamentais sobre o tráfico de drogas e nessa guerra que o tráfico de drogas faz contra o ser humano. Então, é essa proposta de mostrar como o Estado erra por um desejo punitivo muito grande, ignorando direitos fundamentais. Então, essa é a proposta do livro, né? Que foi fruto da minha dissertação de mestrado. É um advogado bastante humano.
Sempre. Gostei bastante de conversar com você. Obrigado. Agradecer demais sua presença. Agradecer aqui, Delvan, que estava aqui com a gente, que está aqui com a gente hoje, fazendo toda a nossa parte técnica. E pedir que vocês dêem um like, compartilhem e também, como o nosso amigo Murilo Reis fala, o dedinho, basta o dedinho e clicar em se inscrever no canal Portal de Beats. E também a gente está no Spotify, Portal de Beats, além do YouTube. Mas eu quero falar aqui sobre a rede social do Dr. Alessio, para que vocês sigam ele. Lá tem muito compartilhamento de conteúdo excelente, tá? Ele também responde a várias perguntas, ele está sempre aberto para que vocês possam entrar na rede social dele, tirar todas as dúvidas, adquirir o livro também e também ficar antenado nos cursos que ele promove. Tá bom, gente? Muito obrigada! Tchau! Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.